Quero trazer uma palavra. O Senhor tem ministrado no meu coração a necessidade da gente falar sobre justiça. E é um assunto que tem se propagado muito nos dias de hoje. Você vê nos noticiários, você vê assuntos relacionados ao governo, você vê assuntos relacionados à sua vida, à minha vida, e todos eles estão entrelaçados e moldados na figura da justiça, do que é e do que não é justo. E às vezes a gente tenta, ou às vezes a gente corre o risco de espiritualizar demais algumas coisas e carnalizar demais outras. E dando o peso certo, a gente consegue entender que todo um sistema ele contribui para que eu e você possamos, de forma cristã, entender o que está acontecendo. E é impossível falar de justiça sem falar das relações humanas. Você quer ver? Na sua Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no versículo 20, Jesus falou sobre justiça. Jesus disse assim: pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É como se Jesus, contextualizando, é como se Jesus chegasse hoje, no nosso tempo, digamos que Jesus fosse brasileiro, e Jesus ia chegar hoje para mim, para você, nesse culto, e na pregação dele, ele ia falar assim: eu digo a vocês que de modo nenhum, se a justiça de vocês não for superior à do Supremo Federal, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E aí talvez você fique pensando: mas como eu vou entrar no reino, entendendo da justiça mais do que o Gilmar Mendes? Como eu vou entrar no reino entendendo da justiça mais do que o Sérgio Moro? Só que a diferença dos dias de hoje para aqueles dias é que esses fariseus e esses escribas, eles legislavam sobre a Torá. O nosso Supremo legisla, interpreta, toma causa sobre a Constituição. Eles legislavam sobre a Torá, que era a nossa Bíblia. Então, a aplicação deveria ser um pouco mais sacerdotal. Primeiro vamos entender rapidinho, em rápidas palavras, que eu não pretendo não me alongar muito, porque eu já fui avisado de que eu vou suar demais aqui em cima hoje. Né, Taninha? Taninha encostou perto de mim e falou assim: é você que vai pregar hoje? Eu falei: sou eu, Taninha. Você vai suar lá em cima. Eu falei: deve ser por causa do casaco, né? Eu falei: não. Aí eu pensei: então eu vou pegar leve para eu poder não suar muito, para não ficar muito quente. Então vamos entender quem eram os fariseus. Primeiro, os fariseus, eles eram aqueles que eram os detentores da revelação sobre o Messias. A gente fala muito, a gente senta muito bambu em fariseu, né? E tem uma coisa do crente mais raiz, sabe? O crente raizão, aquele do terra, que ele fala assim: seu fariseu, achando que está ofendendo o outro, né? Chamando o outro de fariseu. Só que vamos entender o que é o fariseu. O fariseu é o cara que, lendo e buscando a revelação de Isaías, de Ezequias, dos profetas, eles entenderam e falaram assim: peraí, vai vir um Messias, vem um cara aí que vai ser o rei desse negócio todo. Vem um Messias aí preparado por Deus, que vai governar a gente. Então vamos parar e observar, porque em algum momento virá um Messias.
Esse é o fariseu. Então o fariseu tem a sua contribuição, porque sem o fariseu, a revelação não teria sido revelada. Muito bem, vocês estão ligados. Sem o fariseu, a revelação não teria sido revelada. Foram instrumentos de Deus para que a revelação chegasse. Por isso entrou-se, e outra, eles tinham um respeito de Jesus, tá? Não pense vocês que era o contrário, não, mas tinha. Por quê? Na cultura judia, e ainda é até hoje, só se discute, só se dialoga com quem você respeita. Se você não respeita, você não discute, você não dialoga. E Jesus discutiu muito com os fariseus. Jesus dialogou muito com os fariseus. Quando você pega Lucas 15, Jesus conta 3 histórias para os fariseus. A dracma perdida, não é isso? O tesouro escondido, e mais o quê? Me ajuda aí, gente. Ninguém está lendo a Bíblia, não? A dracma, o tesouro. Ovelha, muito bem, a ovelha. Eram 100 ovelhas, é isso aí. Por que Jesus faz isso? A cultura judia dizia que se você usasse um argumento num diálogo, numa discussão, se você usasse 3 argumentos consecutivos sem ser rebatido, você ganhou o debate. Então Jesus respeitava os fariseus. Então esse era o fariseu. O fariseu era alguém que, apesar de ter no processo messiânico, no momento em que Jesus está se revelando o reino, em que Jesus diz, é chegado o reino dos céus, nesse momento, alguns fariseus, os principais fariseus, não eram todos, começaram a tentar impedir Jesus de exercer seu ministério. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que entender quem eram os fariseus. Então, esse era o fariseu, era a figura que tinha a interpretação da palavra. Então, Jesus ele vira e fala, se a vossa justiça não for superior à daqueles que estão interpretando a palavra, interpretando a lei, interpretando a Torá, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus. Até agora você ainda não entendeu nada. Você vai falar, caramba, mas como que eu vou fazer para ter uma justiça que interpreta mais ainda? Aí quando você vai lá também para a Bíblia, quando você dá uma passeada na Bíblia, você vai lá atrás, você pega o Eclesiastes 7,16, diz assim, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Agora piorou mais ainda. E eu vou caminhar com você e daqui a pouquinho você vai entender tudo isso. Você vai entender tudo isso. Sabe, queridos, as relações hoje, elas estão muito instáveis. Muito instáveis. Acho que a maioria aqui sabe, eu trabalho com formatura. Tenho uma empresa de pré-serviço de formatura para universitário. E é unânime, em toda turma que a gente chega, a primeira fala da comissão de formatura, do presidente da turma é a seguinte, a minha turma é muito complicada. Ninguém é unido. A minha turma, a minha família é difícil. Os meus tios são complicados. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Sabe, a gente está numa era em que alguns gatilhos são acionados e você acaba se afastando das pessoas. E o gatilho da justiça é um deles. O gatilho da justiça é um gatilho. Fala, como assim? Pensa você conviver com uma pessoa demasiadamente justa. O certo é certo. A pessoa que não permite erros, não permite equívocos, não aceita falhas, não aceita
os pormenores, não tem resiliência, não se adequa aos momentos, não sabe ponderar, quer ser o dono da verdade sempre, quer ser o senhor da palavra sempre. As relações vão ficando estridentes, sabe? As relações vão ficando igual quando você... Eu estava tendo um problema no dente. E aí eu fui ao dentista, eu achando que era uma coisa muito séria, porque estava aquela sensibilidade que passa na propaganda, que o cara vai, você já sentiu? Era isso que eu estava tendo. E aí o dentista me mostrou, na parte superior do meu dente estava quase que toda sem o esmalte já. Mas isso aí eu falei com ele, mas por que acontece isso? É natural, o que é? Ele falou, não, quando você escova o dente, você põe muita força e muita pasta. Você tem que diminuir a pasta e colocar menos força. Você já fez alguma coisa ruim achando que está fazendo uma coisa boa? É mais ou menos isso. Quando você é justo em demasia, principalmente quando você olha para o outro com demasia de justiça. Porque para você não olha com demasia de justiça. Para você abre as concessões. A sua causa, tudo bem, mas a do outro, negativo. E aí as relações vão ficando estridentes. As relações vão ficando quebradas, as relações vão ficando enjoadas, chatas. Aí você começa a fazer foto no Instagram com um cachorrinho, porque ninguém te suporta. Só quem te suporta é o cachorrinho, porque o cachorrinho você põe na coleira e fala, vem cá, ele vem lá, ele vai. E se bobear, se você tirar ele da coleira, ele vai lá no seu sapato e dá uma cagada. Com perdão da palavra, viu? Depois corta aí. Só para te sacanear, porque você põe ele na coleira e puxa para um lado e puxa para o outro. Por que você faz isso? Por que está com tanto amor nos pets? Os pets. Gente, eu também gosto de cachorrinho, mas beijar na boca? Gastar 5 mil de cirurgia? Pelo amor de Deus. Isso é o quê? É o retrato das relações humanas trincadas, falhadas, porque você demasiadamente quer ser justo, olho por olho, dente por dente. Você chega num local para ser atendido, quer ser o primeiro. Se a atendente falhar, você massacra. E eu estou falando isso, irmãos, olha, não é só relação marido e mulher, porque essa aí é cotidiana, às vezes você até abre mão, mas como é que está a sua relação aí fora, aí na rua, aí no comércio, com as pessoas que prestam serviço? Como é que anda? Como é que anda você dentro do ônibus, na hora que vai pagar a passagem de ônibus? Como é que anda você para entrar no ônibus? Como é que anda você no sinal? No carro que está querendo entrar e você está ali, ó. Como é que anda? Não, mas não é justo, não deu seta. Enviado de Satanás, não deu seta, fariseu. Justiça em demasia. Não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Sabe o que é ser demasiadamente sábio? Sabe o que é isso? É o cara que ele quer ser, a gente chama o cimetão. Cimetão é o seguinte, é o cara que ele se mete em todo assunto. Tá, o que é? Não, isso aí eu sei o que é, sobre isso aí eu sei o que é. Isso aí é isso. Daqui a pouco a palavra dele já vai ser desacreditada. Porque ele conhece de tudo, sabe de tudo. E na realidade não sabe de nada. Inocente. Não sabe de nada. Por quê? Porque se soubesse verdadeiramente, entenderia que calar é melhor do que falar. Porque quando você fala, você se compromete. Entenderia a cultura judia, que só discute com quem eles respeitam. Aconteceu um episódio. O cara fez uma pergunta. O outro não respondeu. Só parou e virou as costas. Por que não respondeu? Talvez não merecesse a resposta.
não merecesse o trabalho de falar sobre o assunto. Mas está assim. E a gente, quando vê, a gente já se contaminou. Eu parei no posto de gasolina 6h05 da manhã, essa semana. Eu acordo às 5 todos os dias. 6h05 eu estava no posto, o posto estava abrindo. No dia anterior eu tinha tentado abastecer e não tinha gasolina, no mesmo posto. Eu abasteço ali pelo menos 2 vezes na semana. Porque eu encostei, o cara estava abrindo a bomba. Aí eu falei, bom dia. Ele só olhou para minha cara e falou assim, e aí? Eu falei, cara, tem gasolina? Tem. Eu falei, cara, que história é essa aí que não vai ter gasolina? Vai ter greve mesmo da distribuição de gasolina e tal? Porque no dia anterior não tinha gasolina em 2 postos. Isso foi agora, anteontem. Aí o cara olhou para minha cara e falou assim, se eu fosse vidente, eu te falava, mas eu não posso te falar porque eu não sou vidente. Aí eu dei uma risadinha assim, e falei assim, você não é vidente, mas você trabalha no posto, né, amigo? De repente você tem mais informação do que eu, mas tudo bem. Aí, por ter feito isso comigo, o que ele fez? Vinha um outro colega de lá, ele não se conteve em ter me dado uma má resposta. Ele contou de imediato na minha frente o que ele tinha feito. Aí, achando que eu sou vidente. E se balançando assim, achando que eu sou vidente, perguntando se eu sei se vai ter gasolina ou não. 1, 2, 3, contei até 10. Falei, Jesus, tem misericórdia. Está muito cedo para eu me aborrecer. E outra, está muito cedo para eu entregar a minha felicidade, a minha alegria, o meu contentamento na mão do incircunciso fariseu. Então, a gente tem que entender. Agora, era justo o que ele estava fazendo comigo? De forma alguma. Primeiro que eu era cliente. Mas e se eu fosse aplicar a demasia de justiça? Gente, isso acontece contigo no supermercado. Acontece. Mas não deixa essas coisas te roubarem, não. Não deixa te roubar a alegria da salvação, a alegria de dizer assim, eu fui liberto, eu fui comprado por alto preço, Cristo me trouxe a liberdade, mas não é só a liberdade para vir aqui, gritar, dar glória a Deus, aleluia, falar em outras línguas, não, Ele me deu a liberdade para eu me sentir livre, ao ponto do que da injustiça do outro não me atingir em essência, e não corromper as minhas relações. E o fariseu, ele tinha uma maneira de tratar com a justiça. Ele tratava com a justiça da seguinte forma. Jesus explicou. Lá no Sermão do Monte, também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Presta atenção, o que diz. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Que cadeira é essa? É aquele que detém a interpretação. Quem é Moisés? Moisés é o cara que levou a lei. Qual lei? Fala para mim. Qual lei? Os 10? Que são 613, não são 10 só. Nossa, deu um up, né? De 10 passou para 613. Isso. Os 10 são os mais importantes, mas são 613 leis no Torá, no Pentateuco. E aí Jesus fala assim, eles sentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, ponto. Mas não faça o que eles fazem. Como pode isso? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus estava dizendo assim, eles são justos em demasia,
Mas eles são justos em demasia na interpretação da lei para os outros, para eles mesmos não. Olha qual é a postura deles. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e serem chamados rabis. Eles gostavam de ser chamados mestre. Gente, vocês conhecem alguém que gosta de ser chamado mestre? Gosta de ser chamado o bonzão? A gente teve uns casos aqui há uns anos, há 1 ou 2 anos atrás. Chegou um camarada, e ele veio de uma outra denominação, e ele veio como pastor. E ele chegou aqui, o pastor Anderson falou assim: olha, aqui é diferente. Aqui a gente entende, respeita, só que aqui é o seguinte: antes de você ser chamado de pastor, você tem que ser pastor. Eu falei: como que é isso? Não, primeiro você adota uma postura pastoral no meio do rebanho. Quando o rebanho começar a te reconhecer pastor, depois a gente faz todo o processo, para você ser levado a pastor. Mas aí, não inverte a ordem não. Só que ele não queria. Ele queria já chegar e todo mundo: não, pastor isso, pastor. Não, porque eu me respeito, porque eu sou pastor. Não, eu sou pastor, sabe? É o típico. É o típico. Quanto você se importa com os títulos? Quanto você se importa com os lugares de honra? Quanto você se importa em ser lembrado, em ser... eu sei que é bom, né? Não vou ser aqui também fingido e dizer: não é bom ser lembrado. É claro que é bom. Faz parte do processo da vida. É bom você ser lembrado, você ser honrado, é ótimo. Só que você não pode viver de honra. É viver de tapinha nas costas, é viver de elogio. Você tem que conhecer quem é você em essência, saber que a sua essência veio do pó, saber que a sua essência veio do nada, saber que hoje você tem muito, mas amanhã pode não ter nada, e o contrário também. Hoje pode não ter nada, mas amanhã Deus é capaz de te dar todas as coisas, porque a coisa mais difícil Ele já te deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Cristo é tudo em todos e para todos. Então por que eu tenho que me achar melhor do que alguém? E esse era o procedimento. Veja o versículo 28 do capítulo 23. Assim são vocês. Jesus falando com os fariseus, aqueles fariseus daquele momento. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Lembra do primeiro versículo que eu li? Se a vossa justiça não for superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus. Que justiça é essa? Jesus falava da justiça fingida, da justiça maquiada, da justiça da justiça humana, que produzia simples e puramente regras, rumos. Isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Dessa justiça, da justiça fria, a justiça desalmada de propósito. E aí eu tenho um pensamento sobre a justiça divina. Eu tenho uma frase e uma ideia a respeito. Eu
tenho uma máxima na minha vida que eu desenvolvi há alguns anos, por causa de alguns processos, não judiciais, mas processos de vida. A gente está falando tanto de justiça, né? Eu falo de processo, alguém pode pensar, o irmãozinho está sendo processado. Não é nada disso não. Processo de vida, em que eu precisei me refugiar tão somente na palavra e no verdadeiro propósito de Deus para um homem, para conseguir suportá-los, para conseguir passar por eles. E durante esse processo tão difícil da minha vida, tão doloroso, em que eu tinha que tomar decisões que mudariam todo o rumo, todo o curso da minha história, o Espírito Santo ministrou no meu coração a seguinte frase: a maior evidência de um homem controlado por Deus e pelo Espírito é quando ele, tendo nas mãos todas as ferramentas para condenar, ainda assim ele absolve. Você entendeu? Um coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus se mostra evidente quando, tendo tudo para condenar, ainda assim absolve. Jesus me deu essa frase, eu escrevi ela. Eu tenho um livrinho preto, que é só a capa preta, e por dentro as folhas não têm linhas. E ali eu escrevo algumas coisas. Eu falo que aquele livro é o livro da morte. Não assusta não, porque ele ainda tem muitas folhas para serem escritas. E eu digo que aquele livro, ele vai ficar, depois que eu morrer, como uma referência do que foi minha vida. E essa é uma das primeiras frases que tem escrita nele. Ali eu coloco tudo. Quando o Espírito Santo ministra ao meu coração alguma coisa, eu vou e coloco ali. Eu deixo ali como legado. Porque o traço natural das coisas é que o filho morra antes do pai. Que o pai morra antes do filho. Esse é o traço natural das coisas. E eu quero deixar para os meus filhos o que eu já tenho e os que eu ainda vou ter. Um legado com tudo o que Deus me deu. E essa é uma das frases que tem ali. E a respeito desse assunto e da justiça divina, eu tenho muito claro que a produção da justiça divina, a maior produção da justiça divina, chama-se relacionamentos. Você pode fazer uma análise da sua vida e ver como andam os seus relacionamentos. Como você anda como ser que se relaciona. E entender se a justiça divina está sendo produzida em você ou não. Porque nós temos uma sociedade que não consegue se relacionar, que falta o ingrediente da justiça divina nos corações. E aí nessa noite eu quero deixar para que você reflita. Como andam as suas relações? Eu entendo que a justiça divina produz relacionamentos. E se você falar para mim assim, eu não sou muito de amigos, eu sou mais na minha, não gosto muito de me relacionar. Eu também não tenho uma boa relação com os meus pais, porque eles pensam muito diferente de mim. E se você falar assim,
Eu e o meu marido, eu e minha esposa, assim, a gente tem aquela relação de respeito, né? A gente se respeita, mas, né? Aí não entra muito na intimidade um do outro, não. Eu não sei nem quanto que meu marido tem no banco. Eu não sei nem quanto que minha esposa gasta por mês para fazer a chapinha lá, né? E a prancha. Se a sua relação é assim, ah não, meu filho é meio esquisito, meu filho. Gente, eu não posso falar para vocês uma coisa que eu não vivo. Eu sou responsável pelo que eu falo. Meu filho, apesar de não parecer, né? Porque graças a Deus, Deus me deu a capacidade de me rejuvenescer, mas eu tenho um filho de 18 anos. Né, Daninha? E meu filho é maior que eu. Aí talvez você olhou e falou assim, ah, como? Mas... Esses dias eu estava na casa da minha mãe, aí minha sobrinha falou assim comigo, tio, a sua cabeça, o seu rosto, não concorda com o seu corpo e com o estilo das roupas que você usa. Eu falei assim, por que, menina? Eu falei, porque você usa roupa de adolescente, mas a sua cabeça já é de um senhor. Cascudo nessa menina, né? Eu tô lutando contra a idade que tá terrível. E meu filho tem 18 anos. Mas você não tem noção de como é a nossa relação. Ele deita em cima de mim e beija o pescoço, assim, e fala com carinho. Tem aquelas coisas que você faz com criancinha, que você vai assim, é assim que aquele menino de 18 anos faz. Aí você vai virar e falar assim, ah, não é meio assim, não é não, tem até namoradinha já. É não. Porque a relação, a justiça de Deus produz relacionamento. Produz exemplo a ser seguido. Produz olhar de admiração. Fique de pé no seu lugar. Então que você nessa noite, você que entendeu essa palavra, que você possa fazer uma análise e ver como andam os seus relacionamentos. Como anda a justiça de Deus no seu coração. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha, melhor, é para Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ajuda-me, Senhor.